Alunos da mediação tecnológica, chegamos à hora de fazermos aquela revisão da nossa aula. Nós estamos apenas no início das aulas de História do segundo ano. E já estamos na aula 2.2. Então, eu quero de vocês o seguinte, eu quero que vocês fiquem ligados aí para a nossa revisão, porque as aulas de História, elas não servem só para a História. Elas servem para vocês fazerem uma boa redação, para vocês compreenderem o contexto das ciências humanas. Então, atenção de vocês, hora da revisão para nós fazermos a atividade. Vamos lá? A aula 2.2, ela trabalhou os povos originários da América. Trabalhou aqui que essa civilização, ela não era homogênea, ela não era igual, ela era heterogênea, cada um povo diferente do outro. Os Chavantes, diferente dos Caraíbas, que são diferentes dos Tupis, que são diferentes dos Geis, dos Guaranis. Aqui nós vimos nesse mapa, lembra? Vimos alguns troncos linguísticos e alguns povos que habitavam o Brasil durante a chegada de Cabral ao Brasil. Diversas culturas e línguas, mais de 300 povos distintos hoje dentro do Brasil, chegando aí mais de 1 milhão, em torno de 1.600.000 indígenas dentro do Brasil, segundo o último censo, e 270 línguas diferentes. Meu Deus, o Brasil é poliglota. O que é poliglota? Fala várias línguas. Não é só o português que nós falamos no Brasil. Vimos também que era algo que estava relacionado à resistência. Esses povos, eles passaram por um processo de resistência. Porque no século XV, esse primeiro contato ele é marcado por trocas culturais, curiosidade e estranhamento. Só que a paz entre indígenas e o homem branco não demorou muito. Alianças e conflitos estratégicos serviu como resistência dessa ocupação desse homem branco. O papel das expedições dos bandeirantes e das missões religiosas, os bandeirantes capturavam indígena, matavam indígenas, escravizavam indígenas. Então, para o indígena, bandeirante não é herói não, tá? Para os indígenas aqui. Apesar que eles serem considerados heróis lá em São Paulo, tem placa dos bandeirantes, Avenida dos Bandeirantes, para os indígenas, eles não são considerados muito heróis, não. Encontro entre indígenas e os portugueses no século XVI levou à dizimação de alguns povos, a dizimação de algum desses povos, o genocídio, o etnocídio, muito forte, o etnocídio. Ameaças históricas e atuais e a preservação das culturas indígenas. Como é que vamos preservar essa miscigenação dessa cultura indígena? Porque os indígenas ainda sofrem em suas terras, em seu território, sofrem com o desmatamento, sofrem com a mineração, sofrem com a expansão do agronegócio, sofrem com a invasão de suas terras. Engraçado, né? No Mato Grosso, o pessoal era contra os sem terras, mas no Mato Grosso foi onde se teve a maior invasão de terras indígenas. Em Rondônia também. Língua indígena em extinção, o esforço da revitalização cultural. São algumas lutas desses povos hoje. Falando em luta, esse protagonismo, essa luta, eles buscam direitos agora no século XX. A Constituição de 88 ela é considerada a Constituição cidadã, porque em seu artigo 231 e 232, pela primeira vez, ela tira a tutela dos povos indígenas, que era dado pelo Estatuto do Índio, era dada essa tutela. Então, o indígena não é tutelado. O indígena é algo que ele pensa por si só, ele vive por si só, ele tem sua própria cultura e ele não precisa de uma política de embranquecimento, uma política de assimilação à nossa sociedade. Porque ele já tem a sua própria sociedade, ele já tem o seu próprio costume, a participação política, o acesso à educação indígena, diferenciada, a saúde intercultural, são reivindicações dele, seja na marcha pela dignidade, seja
nos movimentos sociais que eles participam, o direito de manter sua própria cultura que eles lutam. De acordo com o último censo, aí nós reside no Brasil em torno, eu falei ainda agora 1.600.000, mas vamos colocar o número certo do último censo. 1.693.535 indígenas dentro do Brasil. 1.693.535 indígenas no Brasil, que corresponde 0,83% dos habitantes do país. Mas isso daqui já representou um crescimento pelo censo de 2010 grandioso, tá? Um aumento grandioso do censo. Os indígenas começaram a resistir e a sobreviver. Mediante a isso, eu chamo vocês para fazer essa atividade de sala. Faça a atividade que eu já volto para nós fazermos a correção dessa atividade. Vamos lá? Essa atividade aqui, alguns alunos disseram, professor, a questão do Enem, ela cada vez se complica mais. Pessoal, vocês estão no segundo ano. Vocês estão se preparando para questões assim. São questões assim que vão vir no Enem. Então, essas questões aqui, elas vêm com contexto. Você vai ter que primeiro fazer uma leitura interpretativa desse texto, ler o comando da questão para poder responder e fazer a resposta. Então, nós estamos aqui, nosso papel é preparar também, além da educação universalizada que a gente tenta passar para vocês, é tentar fazer que vocês não tenham dificuldade na hora de fazer a prova do Enem. Porque o Enem é a porta de entrada para um novo emprego, é a porta de entrada para a universidade, é a porta de entrada para vários cursos técnicos. Está no Enem. O Enem hoje é uma avaliação grandiosa, ganhou um vulto muito grande. Tá? O Enem, quando é criado, ele tinha tido um pouco de crítica, mas hoje ele é elogiado e ele é seguido, esse modelo do Enem, em várias partes do Brasil e do mundo. Já segue o modelo do Enem. Na tela para vocês, olha a primeira questão. Então, vamos à concentração na leitura do texto. Apesar da violenta colonização... Deixa eu beber uma água aqui. Apesar da violenta colonização europeia e dos sucessivos ataques a seus modos de vida, os povos indígenas da América mantêm vivas suas tradições, idiomas e formas de organização. No Brasil, são faladas mais de 270 línguas indígenas, muitas delas ameaçadas de extinção. A luta por reconhecimento dos direitos originários, como demarcação de terra e o acesso à educação diferenciada, permanece no centro das reivindicações dos povos originários. Lideranças como Davi Kopenawa e Sônia Guajajara mostram que o protagonismo indígena segue ativo no século XXI, reafirmando a diversidade cultural e os direitos constitucionais garantidos desde 1988. Com base no texto e nos conhecimentos sobre os povos originários da América, assinale a alternativa que expressa corretamente um dos desafios enfrentados pelos povos indígenas e sua relação com a resistência histórica e atual. Vamos lá. A perda total das línguas indígenas no Brasil foi inevitável após o período colonial, o que inviabilizou qualquer forma de resistência cultural? Letra B. A Constituição de 1988 revogou os direitos dos povos indígenas em nome do progresso e do desenvolvimento nacional? Letra C. O reconhecimento das culturas indígenas dependem exclusivamente da aceitação das sociedades envolventes
sem relação com o próprio movimento indígena? Letra D. A luta por demarcação de terras está diretamente ligada à preservação dos modos de vida indígenas e à resistência frente às ameaças históricas e contemporâneas? Letra E. As diferenças, as lideranças indígenas atuais abandonaram as tradições para integrar a política convencional e a cultura urbana dominante? E aí? Qual a questão correta? Luta. Resistência indígena. Eu lembro que no ano de 2000, eu era do movimento estudantil universitário e nós estávamos fazendo uma semana de história lá na universidade. Eu era presidente do Centro Acadêmico de História naquela época. E nessa semana de história nós colocamos o tema. Em vez de independência do Brasil, eu coloquei assim um tema: isto não é Brasil. Resistência indígena, negra e popular. E nós, naquele momento, há 26 anos atrás, debatíamos a resistência indígena. Como era que a resistência indígena ela estava dentro da nossa sociedade? Há 26 anos atrás eu já debatia isso. Naquele momento eu nem imaginava virar um pesquisador indígena. E aí a gente começa a olhar essa cultura indígena dentro de alguns movimentos sociais, que a demarcação de terra hoje, a luta contra o marco temporal, depois pesquisem e leiam sobre o marco temporal e o impacto sobre populações indígenas. Está ligada diretamente à preservação desse modo de vida deles, da cultura deles. Tá? É uma resistência de uma ameaça histórica que eles estão sofrendo, uma ameaça histórica. No marco temporal, coloca a Constituição de 88 como marco, descaracterizando quem foi tirado da sua terra depois da Constituição de 88 e depois voltou para a sua terra. Porque o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, quando ele foi criado, ele cria uma celeuma e coloca povos diferentes numa mesma demarcação, sem considerar a terra originária daqueles povos. Eu acompanho um grupo de indígenas, o Ajuru, que lá, nas cerâmicas dele, eles tentam resistir por sua terra. Mas não são só eles. Tem um povo, os Puruborá, por exemplo, que ficam à margem da BR-439, aquela que liga a Costa Marques, tentam resistir. 425, né? 429, 429. Que tem a 429, a 425 e a 435, a 429, desculpa. Eu estava confundindo com a BR-319, que liga para Manaus. Tá? Então, é uma forma de resistência desse povo. O povo Puruborá tenta reconhecer sua terra. Hoje, dentro de Rondônia, nós temos vários povos. Na tela para vocês, que a resposta é a letra D. Olha aí, letra D. Vamos lá, decolando para o futuro. O Enem aí. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é a expansão do projeto Grande Carajás, com incentivo à chegada de novas empresas mineradoras, difusão do cultivo da soja com a implantação da monocultura mecanizada,
construção de rodovia transamazônica com o objetivo de interligar a região norte ao restante do país, criação de área extrativista do látex da seringueira para os chamados povos da floresta, ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Rondônia tem, acho que 1, 2, 3, 4, 5, acho que são 6 terminais graneleiros aqui em Porto Velho, que recebe soja vindo do interior e vindo do Mato Grosso. A floresta, muitas vezes, ela é derrubada. Os cafezais são derrubados para plantar soja. Vocês sabem para onde vai essa soja? Grande parte dessa soja vai virar ração de porco na China. É uma das ameaças ao meio ambiente. Hoje, alguns membros do agronegócio, porque dividam, gente. O pequeno agricultor, a agricultura familiar, o pequeno agricultor, ele não tem nada a ver com o agronegócio. O agronegócio é uma outra escala. O agronegócio, ele não planta para a cidade comer. A maioria do agronegócio, ele planta para exportação, para a balança comercial favorável. Por isso que a maioria planta o quê? Soja, que é o que mais vende. O Brasil mais vende produto agrícola é soja para fora do país. E essa soja, ela ganha o mundo. Ela vira ração de porco, ela vira, em outros países, outros derivados de alimentos. E aqui, nós deixamos de comer. Então, o agronegócio, porque o agronegócio, ele alimenta a cidade. O pequeno agricultor, você, que planta sua roça, planta sua macaxeira, cria suas cabeças de gados, algumas cabeças de gados. A cabeça de gado vocês estão criando, a maioria é para consumo nosso. E não para exportação. É claro que nós exportamos muito gado também daqui de Rondônia. Mas é isso. Como é que está a questão do impacto? Na tela para vocês. A questão correta dessa daí. Então fica a letra B. Difusão do cultivo da soja com implantação da monocultura. Monocultura é o cultivo de um só produto. Isso é perigoso, tá? Vamos para a terceira. No Brasil, os povos indígenas enfrentam ameaça contínua do seu território e modo de vida. O avanço do desmatamento, da mineração e das atividades do agronegócio em terras tradicionalmente ocupadas tem resultado na perda de espaços sagrados, contaminação ambiental e deslocamento forçado. Ao mesmo tempo, muitas línguas indígenas estão em risco de desaparecimento, devido à pressão da língua dominante e à interrupção da transmissão entre gerações. Diante disso, comunidades e lideranças indígenas têm promovido iniciativa de revitalização cultural, como a escola bilíngue, a escola bilíngue ele trabalha tanto o português quanto a língua materna. Registro de narrativas orais e celebrações de rituais ancestrais. Considerando o texto e conhecimento sobre a realidade dos povos indígenas no Brasil, a alternativa que melhor expressa a medida de resistência cultural diante a ameaça aos territórios e à língua indígena é: letra A. Incentivar o ensino exclusivo de português nas aldeias para facilitar a integração dos indígenas na sociedade nacional. Daqui eu já vou tirar. Letra B. Substituir os rituais tradicionais indígenas por práticas religiosas ocidentais, promovendo homogeneização cultural. Vamos tirar isso daí também. Criar uma escola bilíngue que valorize o ensino da língua indígena e suas tradições orais à comunidade originária. Opa! E nossa resposta correta está nessa daí. Nem vou ler as demais porque essa é a resposta correta. Criar a escola bilíngue que valorize o ensino da língua indígena e suas tradições orais nas comunidades originais. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Olha aí. Então, nós temos aí. E agora, meus queridos alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula de História. Essa nossa aula aqui, lembrando que na aula passada eu deixei um texto complementar para vocês. Espero que vocês tenham lido esse material complementar que eu deixei para vocês.
que sempre a gente vai estar trabalhando um material complementar que é para complementar o conhecimento de vocês. Até a próxima aula.